Olá pessoal, meu nome é Alan e a gente está começando aqui mais um Administra Mais Podcast. Esse podcast aqui que tem o objetivo de falar dos bastidores da gestão pública, dos desafios, das inovações, dos bons exemplos, boas práticas. Não é isso, Felipe? É isso aí, Alan. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Felipe Schmidt, um dos apresentadores do Administra Mais Podcast, que é uma iniciativa da empresa que, junto com o Alan, nós idealizamos em 2019. O Administra Mais Podcast, ele vem falar de gestão pública e a NM80, a assessoria, faz a gestão de convênios, trabalha com gestão de convênios, captação de recursos, relações governamentais, capacitações, treinamentos, voltado aos setores das administrações municipais, hospitais e também para o terceiro setor. Entidades do terceiro setor através de projetos de lei de incentivo ao esporte e lei de incentivo à cultura. Então, para conhecer um pouco mais da NM80 Assessoria, é só seguir o nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e os nossos Instagrams pessoais, para quem quiser acompanhar um pouco do nosso dia a dia, vai estar nos comentários do vídeo no YouTube. É isso aí. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, alguém que tem uma trajetória certamente inspiradora na gestão pública, passou por muita coisa e hoje atua diretamente com os 295 municípios de Santa Catarina. Estamos recebendo aqui hoje o Adriano, diretor executivo da FECAM. Seja bem-vindo, Adriano. Muito obrigado pelo convite. Vamos dividir um pouco dessa experiência aí com o público. Com certeza. Tenho certeza que a gente tem muito para conversar. E todo começo começa de algum lugar, né, Adriano? Começa. Conta pra gente, assim, tu veio de Santa Amaro da Imperatriz, é isso, né? Lá que foram as tuas experiências municipais, é isso? Como é que foi esse começo? O que te levou a participar? Como é que foi essa entrada? Vamos lá do começo, tentar achar um começo, né? Eu comecei na Faculdade de Turismo e Hotelaria na década de 90, ouvi vocês falando do DCE, né? Fiz parte do DCE da Univale de Balneário Camboriú. Bacana. E acabando a universidade, participei lá do PNMT, que é o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, na década de 90. Depois parti para o PRT, quando trabalhei como consultor do Sebrae. Então eu saí do turismo e fui ser consultor do Sebrae. Passei pela iniciativa privada e num dado momento fui ser consultor do Sebrae até mais ou menos 2011. Em 2017 eu já estava empreendendo e acabou que tivemos 3 assaltos à mão armada na nossa região, na minha cidade. Eu tinha mudado para Santo Amaro, né? Sou Manezinho. E aí, como chamou a atenção isso, pediram para eu entrar no Conseg e auxiliar. Eu entrei como presidente do Conseg, resolvemos vários problemas de segurança pública do município. E quando o prefeito ganhou a eleição em 2016, final de 2016 ele me convidou, preciso que tu vá para a Defesa Civil. Eu disse, eu não entendo nada de defesa civil, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer na defesa civil? E ele falou, não, tu é articulado, tu tá bem com a polícia civil, polícia militar, com bombeiro, tu fala com todos os vereadores, tá sempre na tribuna lá reivindicando alguma coisa, então eu assumi o desafio, fiquei em 2017 na Defesa Civil de Santa Amaro, fui o que mais busquei recurso no primeiro ano meu de gestor, na realidade como diretor de Defesa Civil, vários recursos de prevenção importantes para o município de Santo Amaro. E aí, em 2018, eu iniciei como GMC. Então, eu já era presidente colegiado de Defesa Civil. Aqui é gestor municipal de convênios, né? Exatamente. Vai administrar a parte toda da captação. Só um detalhe, Adriano, te interrompendo aqui, o Alan, mas olha como é curioso. Uma das coisas que eu até ia perguntar é porque a gente acaba entrando na gestão pública por um desejo pessoal, familiar, porque quando a gente era moleque, viu alguém trabalhando, alguém nos inspirou, ou pela necessidade, alguém nos convoca. E olha a importância, o Adriano, quando um prefeito olha para ti, que vem lá da iniciativa privada, que não está tendo esse propósito, é porque ele reconhece em ti habilidades que falta à administração pública. Então, quando a gente vê talentos, estando do lado de dentro da administração, a gente tenta buscar lá fora. E essa pessoa, ela pode ter 2 caminhos. Ela pode se encantar, como parece ser o teu caso, ou ela pode, por não ter a devida orientação, ou por não ter essa habilidade de buscar, se preparar, ela se desencanta da administração. Então, ela passa a ser aquela que vai dizer para os filhos, para a família, não, nunca mais quer saber disso, é uma bagunça, é desorganizado. Porque tem 2 caminhos. Ou tu entra e tenta fazer, alguém te dá um caminho, uma orientação sobre qual é o certo, qual é o caminho que a gente quer buscar, ou te larga lá também com um pepino na mão para resolver e tu pode não saber descascar, né? O pepino, o abacaxi. Então, pelo visto, soubesse, mas para continuar ali, o prefeito acho que deu uma acertada na tua escolha. Na realidade, em 2017, o primeiro ano, não tinham ainda projetos de prevenção a nível nacional. E quando saiu, para mim foi muito fácil escrever os projetos.
porque eu já trabalhava no mestrado, a gente já escrevia artigo, no Sebrae, como consultor, eu escrevia vários projetos. Na realidade, nós começamos fazendo o diagnóstico no estado todo de todos os estabelecimentos comerciais da área de turismo e da área agrícola, então eu já conhecia o métier. Só que eu saí do Sebrae na época porque a gente não conseguia ver o início, o meio e o fim do projeto. A gente entrava numa parte do projeto como consultor. E na Defesa Civil, não. Eu consegui fazer o projeto, buscar o recurso, executar a obra, fazer a prestação de contas, e aí a gente se sente muito mais motivado, claro. Porque o nosso propósito, o meu propósito que eu vejo é servir. E se tu serve do começo ao fim e tu vê uma coisa sendo realizada, é muito gratificante. Ô Adriano, depois nós vamos entrar nessa parte do GMC aí, porque é a nossa área de atuação, né? Então tem muita coisa para conversar. Mas eu sei, dando uma olhada na tua história, que essa época da Defesa Civil tu enfrentou uma grande tragédia lá, uma grande enchente na cidade, uma das maiores ou a maior naquele momento. E a gente sabe que Santa Catarina passa muito por isso, né? Nossos municípios, eu sou natural lá do Vale Itajaí, eu brinco, a gente está acostumado a ver a água subir, descer, pegar o rodo, a mangueira, limpar e tocar a vida, mas é sempre muito difícil. Como é que foi lá essa experiência para ti? Quais foram as soluções buscadas? Como foram aqueles dias lá como gestor, que não é fácil enfrentar uma enchente, uma tragédia assim? Eu tinha passado por vários eventos, né, em Santo Amaro, não tão caótico quanto o final de 2022. O bom é que eu fiz algumas obras de prevenção. Então, por exemplo, o muro de pedra que a gente fez lá não deixou obstruir uma estrada. Eu sei que foi em função dessa prevenção. Ótimo. Eu sei que a enchente podia ter chegado em algumas casas que não chegou porque eu fiz desassoreamento e enrocamento. Eu não, né? Sim, toda a equipe e tal. Mas foram 3 dias desafiadores, os 3 primeiros, que eu fiquei sem dormir, né? Quando descobri que ia dar enchente, a gente começou a comunicar a todos e muitos não acreditaram. Não vai ser tão ruim. E eu já sabia da magnitude que ia ser. Isso, né? Mas acredito que foi bom não ter morrido ninguém, né? A gente sai com muito mais força, claro, sabendo que a gente tem que trabalhar na reconstrução e não na perda de algum ente ou de algum vizinho ou de algum conhecido dentro do município. Com certeza. A reconstrução não é fácil, né? Nós tivemos a BR-282 que caiu, parte da BR. Dentro disso caiu o abastecimento de água, caiu a energia elétrica do município. Nós tivemos pessoas que nos ajudaram muito, várias entidades, né? Inclusive o DENIT conseguiu reconstruir em 10 dias a BR-282 ali. Mas o abastecimento de água mineral, por exemplo, da fonte da água mineral Imperatriz, nós tínhamos que fechar uma rua durante a madrugada entre Santo Amaro e São Pedro de Alcântara para poder dar vazão, onde a gente botava 10 carretas para dentro, 10 carretas para fora da cidade. A logística foi bem complicada. Tivemos caminhões de cereais presos dentro do município que tinham que desembocar e tinham que descarregar no porto de Imbituba. Ia estragar tudo. Então, quer dizer, teve bastante desafio. Nós conseguimos fazer todos os projetos. Inclusive, logo em seguida, quando eu fui convidado para ir para a FECAM, eu ainda tinha alguns projetos para finalizar. E a FECAM acabou me esperando 1 mês e meio para poder finalizar todas as tratativas. E logo depois que eu fui para a Defesa Civil, para a FECAM, ainda auxiliei bastante o município na captação desses recursos, né? Muitos deles, pela gestão, acabaram não sendo feitos, o que a gente fica triste, né? Por exemplo, foi em 2022, eu consegui uma ponte no início de 2023 que ainda não foi construída, né? Ainda está na construção. Então, eu acredito que no período que eu fiquei como GMC, tanto GMC como Defesa Civil, eu trabalhava para que a execução fosse rápida e que tivesse qualidade. Essa é a nossa maior preocupação. E é por isso que hoje eu tenho bastante satisfação em estar ajudando na FECAM isso, né? Com esse desafio grande que nós estamos aí com 203 novos prefeitos, quase 70% dos prefeitos novos, e que muitos ainda não montaram a equipe de gestor municipal de convênio, que é uma preocupação nossa, mas que a gente vai falar, acredito eu, mais para frente sobre isso. O prefeito Topazio, presidente da FECAM nessa atual gestão, ele comentou desse dado dos 203 novos prefeitos, a gente ainda não tinha tido acesso a ele, e é impressionante, né? Nós estamos falando de praticamente 1/3 dos prefeitos de Santa Catarina, que tem seus partidos, que tem muitas vezes alguns sucedendo um colega de partido, mas a gente sabe que nada disso tem dado continuidade às administrações. Praticamente não, elas começam do zero. Elas começam ou porque não foi feita uma boa transição, ou porque elas querem começar tudo de novo, que foi feito, esquece. Vamos tocar daqui para frente como se fosse o início de tudo.
Mas, Alan, o desafio ali, tu vê, quando sai alguém que está sensibilizado com determinada linha de projeto de atuação, a importância que é tu ter o envolvimento, a sensibilização de alguns gestores para que haja continuidade. Se não tiver ninguém que abrace, a gente fala isso, pegue o documento, o projeto para tocar, ele acaba sendo deixado de lado pelo caos do dia a dia das administrações, né? Não sei se tu concorda, porque eu tenho que fazer um empenho para pagar a merenda que está rodando. Eu não estou com cabeça para planejar o projeto de inovação tecnológica e tal. E nosso desafio aqui é trazer gente que estoure essa bolha. João Paulo falou, a prefeitura, qualquer prefeitura, ela se toca praticamente sozinha no que é básico. Dia a dia o contador, o efetivo toca no que é básico, salário e tal. Mas a gente precisa, quando vai à luta para se colocar à disposição do cidadão, é mudar, né? Melhorar, trazer novas ideias. É para isso que a gente está aí. Com certeza. Compartilhando com vocês. E a gestão, ela já é difícil, né, Adriano, no sentido de correr atrás desse recurso, de captar, de como tu falou, eu sempre tentei fazer as coisas com a maior rapidez, né? E na Defesa Civil isso é ainda mais importante, né? Porque a gente ou está fazendo algo que vai prevenir, né? Vai salvar uma vida ou vai salvar pelo menos uma tragédia maior para uma família que vai ter lá a sua casa invadida pela água, ou é para reconstruir, que é, né, algo que mexe demais com a emoção de qualquer um que tá ali. E aí tu falou, quando o GMC tu também tentava fazer desse jeito. Vamos falar um pouco dessa função então. Porque a gente fala muito para os nossos clientes prefeitos, daí não propriamente o GMC, de que o prefeito é o grande captador do município, né? A maior liderança, é a pessoa que vai conseguir trazer o recurso. Mas é ali no setor de convênios e falo isso não é só porque a gente trabalha com esse setor, mas de quem já teve do outro lado do balcão também, o setor de convênios é o grande coração da prefeitura, porque a verdade é que um estado de municípios pequenos que tem uma arrecadação baixa, ele não vai conseguir, né, realizar as obras, as ações, as políticas públicas de maneira efetiva se não tiver a captação de recursos. Agora, conseguir o recurso até ele virar a realidade dessa obra, como tu estava falando, demora muito, né? Como é que foi essa tua experiência de GMC e como é que tu vê assim, esse setor, esse trabalho? Eu vejo que muitos municípios ainda não estão tão estruturados. Eu vou dar um exemplo no meu, né? Eu trabalhava sozinho no GMC e tinha uma empresa para poder tocar. Então, assim, a empresa tocava toda a parte de papelada, toda a parte de documento. Eu pouco mexia no sistema e eu trabalhava mais a campo para que realmente funcionasse. Então, ia a Brasília com o prefeito, fechava os processos, toda a parte burocrática eu encaminhava para a empresa fazer. E às vezes até na hora vou dar um exemplo aqui, de rua de calçamento. Eu estava lá diariamente para saber se estava sendo calçado, se não estava. Acabava o paver, eu ligava para o próprio empreiteiro e disse, tá sem paver, o pessoal tá parado. Então a gente tem que ter, porque município pequeno às vezes não tem o engenheiro no dia a dia, não tem o fiscal da obra no dia a dia, acabava sobrando para que a gente fizesse. Então assim, eu sempre fui muito tanto na parte de MC quanto na parte de gestor, como secretário de administração, de realmente fazer as medições rápidas, fazer o pagamento rápido e que alguém estivesse olhando a qualidade disso. Então, eu entrei na prefeitura, estávamos com 8 meses de atraso de pagamento para fornecedores e tinham obras, às vezes, que o dinheiro estava em caixa e que demoravam 3 semanas depois da medição para pagar o empreiteiro. Então, eu mudei todo esse sistema, pensando já, vendo a dificuldade que a gente tem na iniciativa privada, a gente coloca isso em prática. Tu assumiu a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, foi depois do CGMC ou foi antes? Foi depois. Foi depois. Primeiro ano eu fiquei na Defesa Civil, segundo Defesa Civil GMC, o terceiro ano eu fiquei no planejamento. Na realidade, o secretário de administração foi para o Instituto de Previdência, ele ganhou a eleição para ser o presidente do Instituto de Previdência, sobrou a vaga, né? Eles precisavam de alguém, eles falaram, o Adriano é o mais atuante, vamos colocar o Adriano. Deu certo, eu digo que eu sempre tenho sorte de cair no lugar certo. Arrumamos o caixa e começamos a fazer... Após as medições, a gente pagava em uma semana todos os fornecedores. Então, ele fazia medição, mandávamos o engenheiro fazer todo o controle, toda a fiscalização, voltava e a gente fazia o pagamento. Eu acredito que é muito importante, o GMC, muitas pessoas não entendem que esse gestor é quem dá o pontapé inicial e o final das obras, porque também se não tiver a prestação de contas, não vem mais dinheiro, não vem mais recurso, podem glosar, pode ter que devolver. É isso. Né? O prefeito até de Santa Amaro, o ex-prefeito me procurou, ele disse, eu vou ter que devolver 40 mil de uma obra. Cara, fizeram a obra e não fizeram bem
a prestação de contas, teve uma parte glosada, então quer dizer, vai ter que pagar. Na minha época, graças a Deus, não teve isso, porque eu estava sempre em cima, controlando todo o processo. Uma coisa que a gente compartilha no momento que apresenta o nosso trabalho aos novos prefeitos é isso, assim. A impressão que se tem, muitas vezes, é que mais dinheiro em caixa é que nós tragamos ao prefeito mais recursos. Então, o Felipe e o Alan vão conseguir tantos R$1.000 a mais. E se a gente, ao longo de um ano, trabalhar para não perder aquilo que será perdido, será devolvido, paga-se o contrato pela gestão dele praticamente toda. Então, a eficiência entre o que eu capto e o que efetivamente eu materializo em obra é o nosso desafio. Não é necessariamente ampliar a arrecadação. A gente, não vamos citar qual município nem qual prefeito, mas a gente, numa dessas apresentações, a gente teve com o prefeito e disse, fui a Brasília, eu captei R$7 milhões em saúde. Daí o Alan até, não me lembro, embaixo da mesa rapidamente pesquisou o teto do cara, o quanto aquele município podia arrecadar entre atenção primária e média e alta complexidade, hospital e posto de saúde, era 2 milhões e 900. Então o prefeito conseguiu mobilizar parlamentares para dedicar 7 milhões de reais à cidade. Os parlamentares se comprometem com ele, deixam de atender outro município. E o município sequer podia receber e o prefeito já poderia saber disso na saída da sua cidade para Brasília. Então a gente está falando que se ele, ao invés de arrecadar 7, arrecadasse 4,5, era R$1,5 milhão a mais para ele e o restante todo para outros municípios de Santa Catarina. Então, o quanto é importante tu saber fazer os movimentos adequados, não devolver aquilo que o prefeito que saiu do mandato já não tem mais nem para salário para poder devolver isso para os cofres públicos. Então, a Defesa Civil não é diferente, né, Alan? Você estava falando, eu estava pensando, o quanto tu precisa trabalhar, o quanto tu precisa ser eficiente para que a tragédia não aconteça. Então, quanta gente precisa trabalhar para que nada aconteça de errado na cidade? E a gente não vai dar bola para isso. A minha vida seguiu, né? O avião decolou, desceu, não teve problema com a pista, não teve pane, não teve nada. Quanta gente trabalhou para eu poder ter uma vida tranquila, uma viagem sossegada e ver numa cidade segura. E Adriano, tu falou ali, né, que tu tinha uma empresa, né, na época, né? Eu vou trazer um pouquinho desse assunto. Claro, o Felipe bem falou, né? Tem muito milagreiro aí no mercado, mas eu não vim aqui para falar mal dos outros, né? O cara que fala que, eu vou conseguir tal coisa, e o Felipe falou muito bem, não é função de nenhuma empresa séria captar o recurso. É sim fazer o planejamento da captação, apontar as oportunidades de captação que tem. Mas o captador, como eu falei, é o prefeito, é o vice-prefeito, é seu secretário, é os vereadores, né? É a liderança política. O nosso trabalho é técnico, né? Que essa equipe esteja bem capacitada, esteja bem treinada, acompanhar o dia a dia, dar oportunidade até a parte de captação de recursos. E tu tinha lá uma empresa, né? Às vezes se tem um pouco de preconceito, né? Com algumas assessoria, consultoria, assim, alguns gestores públicos, mas a verdade é que não só na nossa área, né? Na contabilidade, na parte jurídica, as assessorias cada vez crescem mais nos municípios, né? Eu acho que tu deve ver muito isso ali na FECAM. E quero a tua opinião, mas acredito que seja positivo isso, né? Quando a gente não consegue avançar, a gente pede ajuda. Isso é normal na vida, né, Adriano? Eu sou muito a favor de ter assessoria. Eu tive assessoria na Defesa Civil. Se não tivesse assessoria na Defesa Civil, eu não conseguiria fazer o trabalho que eu fiz na enchente, inclusive na captação de recursos, porque tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que fazer vistoria, tem que ver qual é o problema, tem que solicitar material, tem que fazer projeto, tu precisa do engenheiro para fazer o projeto, então eu gosto muito de delegar, eu tenho mania de delegar, e isso para mim foi o que me deu bastante vantagem dentro da iniciativa pública, dentro do poder público, porque muitas pessoas não têm essa mania de delegar, né? Eu delego e eu tenho mania de não ficar na minha sala, eu vou na sala das pessoas perguntando e cobrando o que realmente eu preciso. Fazia isso como secretário de administração e faço isso hoje como diretor executivo. Às vezes a pessoa chega na FECAM, o Adriano não está, não, ele está lá embaixo, no andar de baixo, no financeiro, ou estou no controle, sempre tentando resolver os problemas da melhor maneira. Mas falando dessa parte, nós temos bastante preocupação, vários gestores da última eleição para cá têm uma porcentagem maior com nível superior, e procurando assessores que tenham um nível superior ou que sejam especializados. Nós tivemos o primeiro evento nosso com os gestores no Comac do ano passado, antes deles assumirem a gestão, junto com o TCE, onde nós já falávamos isso. Vai contratar um secretário de assistência social, contrata alguém que entenda da área. Contratar alguém na área de saúde, alguém que entenda da saúde, não só para preencher o cargo, mas para poder fazer uma gestão eficiente, que é um dos objetivos da FECAM em si. Então, nós temos várias capacitações que estamos fazendo para as equipes.
né? Nós fizemos o fórum já de gestor de convênios, nós já fizemos o de procuradores dos municípios, nós temos soltado várias notas técnicas, tanto na área de saúde quanto na área de educação, porque quer queira, quer não, a FECAM é uma disseminadora de conhecimento. O nosso objetivo é que eles estejam bem instruídos e bem capacitados e bem calçados para poder fazer uma boa gestão, né? Então essa é a nossa maior preocupação. Eu brinco lá, o pessoal fala, pô, mas tem poucas pessoas trabalhando na FECAM e vocês não contam. Mas nós temos sim, nós temos 2 funcionárias que estão acabando doutorado, nós temos 2 fazendo mestrado, nós temos todos eles, eu incentivo a ter uma pós-graduação, um MBA na área. Então a gente tem trabalhado esse tipo de qualificação, né? Para que o nosso time esteja pronto para responder à altura todos os municípios de Santa Catarina. E além dos municípios, as associações e os consórcios, né? Até para explicar um pouco assim, talvez nem todo mundo que nos acompanha conheça tão bem a FECAM. A gente já ouviu falar da FECAM, sem dúvida nenhuma, mas a FECAM, se puder falar um pouquinho mais para a gente assim, do propósito dela, é a Federação Catarinense de Consórcios, Associações e Municípios, né? Que a gente chamava sempre que é a associação de apoio aos municípios, que é com quem a gente mais trabalha. Mas esse papel dela em Santa Catarina, assim, como é que ela se organiza, a questão regional, a gente tem algumas associações também? Isso, nós temos hoje 21 associações de municípios, né? Uma em cada região do estado, que contempla os 295 municípios do estado, né? Não sei se quem está acompanhando o governador, visitando Santa Catarina levado a sério, ele faz por associação de município. Inclusive tive reunião com os executivos das associações hoje de manhã, onde a gente faz a articulação política e auxílio nessas demandas que tem em cada município, né? Além das 21 associações, nós temos 55 consórcios, né? Entre eles o SIGA, o Sim Catarina, que são estadualizados, né? Então nós tentamos fazer com que desenvolva Santa Catarina em cada município, em cada associação, em cada consórcio, para que Santa Catarina seja um município, um estado melhor para todos, né? E ali, a presidência da FECAM é eleita entre prefeitos de quanto tempo? Isso. A presidência da FECAM, até ano retrasado, ela era até ano passado, ela era uma eleição anual, né? Com 8 pessoas reunidas no conselho, na diretoria, onde cada um dos 8 era de uma das 8 regiões do estado. 8 macro-regiões que nós dividimos, né? E a partir do ano passado, desse ano, nós começamos a passar por bianual. Nós alteramos o estatuto, hoje de 2 em 2 anos, né? O prefeito Topazio assumiu dia 31 de janeiro de 2025, vai até 31 de janeiro de 2027 na gestão dele, é bianual. E o bom do Topazio é que ele continuou, que a gente falava aqui agora, ele vai continuar todo o planejamento que a gente vinha fazendo já nas gestões anteriores. Então não tem uma quebra de gestão, não tem uma quebra de propósito e não tem uma quebra no trabalho que nós estamos executando dentro da FECAM. Coisa boa. E, Adriano, para explicar um pouquinho, porque nosso público maior são gestores municipais, mas também tem a galera que é estudante de gestão pública e que de vez em quando manda mensagem para a gente, e esses talvez não conheçam tão bem toda essa estrutura. Fala um pouquinho para a gente como é que é esses consórcios, né? Porque a gente sabe, o consórcio realmente ajuda demais, né, os municípios, assim, né? Porque ele realmente consegue prestar um trabalho executivo quase. Fala um pouquinho para a gente, assim, desses consórcios, como é que funciona. O consórcio é um ente público, né? Que geralmente faz compra ou serviço consorciado, né, com mais municípios. Então nós temos hoje vários consórcios do estado. Alguns trabalham com asfalto para baratear o asfalto dentro dos municípios. Outros com saúde para poder facilitar a aquisição, até pelo volume que se compra, consegue se baixar o preço e fazer a logística. Nós temos reunido consórcios de meio ambiente, que consegue fazer hoje o licenciamento. Eu achei bastante interessante da cidade de Luiz Alves, certa vez, conversando com o prefeito disse, olha, a gente não tem aqui estrutura de Secretaria de Meio Ambiente, a gente precisa licenciar, não tem quem licencie, e eles fizeram um consórcio entre 3 municípios da região. Isso. Então, a sede é em um deles, tem lá o engenheiro, enfim, e isso barateia, né? E foi um caso que eu não conhecia, assim, normalmente saúde. Como eu falei antes, né, Adriano, Felipe, e para quem nos escuta, assim, Santa Catarina é uma cidade realmente de um estado realmente de pequenos municípios, né? Então, eu sou natural de Rio do Sul, né? Uma cidade mediana, mas ao redor ali a gente tem municípios de 5 mil, de 7 mil, de 10 mil, de 3 mil, de 2 mil.
Agora, né, para quem nos escuta, imagina comprar medicamento, asfalto, fazer licenciamento ambiental num município onde tem 3 mil habitantes, a prefeitura deve ter 50 funcionários. É difícil, né? E é caro, daí a licitação aumenta o valor. Quando tu se une com os municípios e consegue fazer uma compra, tu certamente barateia, né, Adriano? Então é importante. E nós temos uma vantagem grande que Santa Catarina é muito forte tanto no cooperativismo quanto associativismo. Perfeito. Então a gente consegue carregar isso que veio da iniciativa privada para dentro da gestão pública. Isso É um modelo diferente. é um modelo que muitas pessoas têm pesquisado. Eu até tô indo na minha linha de mestrado trabalhar com consórcio, Legal. exatamente porque tem pouca publicação hoje dos consórcios públicos, mas a gente vê uma necessidade e muitos estados vêm nos procurar para poder ver como é desenvolvido os consórcios aqui em Santa Esses dias Catarina. eu estava conversando com o secretário executivo de uma das associações e ele trouxe o dado que disse que o primeiro consórcio, ou a primeira associação do Brasil de município foi em Santa Catarina. Não lembro se foi consórcio ou associação. E isso funciona também no sistema CAF, né, que é esse modelo diferenciado. Consórcio eu não sei, mas a associação foi a AMAV lá da Então minha é esse. região, lá Então do é Alto esse. Vale, lá de Então Hudson. foi esse. Tipo, a CAF é um modelo assim também. São universidades públicas, mas com administração privada, num sistema de universidade comunitária que não existe em outro lugar do Brasil. Como o Adriano falou, os nossos hospitais é história. prova disso, É, né? Os hospitais são. filantrópicos de Santa Catarina também são um modelo pro Brasil, né? A gente tem, se for pensar pouco, o hospital do Estado, público, né? Assim, mas os hospitais filantrópicos, assim, na minha passagem pela secretaria, na época, lá 2015, 2016, eles atendiam 80% do público SUS em Santa Catarina. Então é isso que tu falou, né, Adriano? O associativismo aqui já está no nosso DNA, no nosso sangue, e a FECAM trabalha muito nisso. E aí vamos falar um pouquinho das atividades, então, da FECAM, já que entramos no assunto FECAM. O que a FECAM hoje, no dia a dia, consegue atender ali os municípios, os servidores municipais? Como é que está dividido esse trabalho, assim, em linha de atuação? Então vamos lá, nós temos 21 colegiados, né, que era composto por dois membros de cada associação de municípios, são 21 associação, davam 42 o estado todo, que nós trabalhávamos muito forte, saúde, assistente social e educação, né? E os outros, maioria tudo em colegiado. Com a entrada do Topázio a gente deu um up, agora nós estamos entrando com mais 3 que nós estamos achando primordiais. Um deles é defesa civil, já contratamos uma assessoria de defesa civil para sair de colegiado, óbvio que o colegiado auxilia muito, mas que além do colegiado nós tenhamos um profissionalismo maior e podemos chegar mais na frente dos municípios. Meio ambiente, qual nós temos uma assessora também, que é doutora na área de meio ambiente, que tem auxiliado tanto os municípios quanto o próprio estado na parte de licenciamento ambiental. Até comentamos, tem uma reunião dos consórcios agora dia 8, só sobre licenciamento ambiental. E eles têm trabalhado junto com a Defesa Civil, porque a Defesa Civil às vezes tem uma dificuldade do que pode autorizar, o que não pode. Né? Se pode fazer dragagem, quantos metros lineares pode fazer de dragagem no rio. Então isso nós estamos assessorando tanto os municípios quanto os consórcios. E a parte de GMC, que eu acho que é primordial. Então nós passamos de 3 para 6 áreas, né? Claro que nós ajudamos ainda no desenvolvimento econômico, temos uma pauta muito grande aí que é a reforma tributária. Sim. Estamos trabalhando forte, né? Não sei se vocês têm acompanhado. Então, na realidade, a gente ajuda em todas as áreas afim. Nós temos o nosso corpo jurídico, o colegiado de jurídico, todas as áreas que vocês imaginam que tenha dentro dos municípios a gente trabalha. Além disso, temos a parte de articulação política, que é muito importante. A aprovação, por exemplo, da PEC 66, que a gente tem trabalhado, que pega os institutos, pega a parte de precatórios para os municípios, que é uma discussão bem longa. Então a gente tem trabalhado tudo isso. Trabalhamos agora na marcha dos prefeitos em Brasília. Estaremos lá. Bem forte, trabalhando e atuando nesse sentido, né, na proteção dos municípios, no que for melhor para os municípios, nessas reivindicações dessas pautas. Assim como o COMAC, que é um grande divisor nosso, que vai ser feito dia 2, 3 e 4 de setembro em Balneário Camboriú, onde nós trazemos os melhores especialistas de cada área para poder estar trabalhando nos municípios. Fora isso, né, tem uma novidade aí que eu tenho debatido com o Topázio, que foi aprovado pelo Conselho, que é o treinamento dos 295 GMCs, ou gestores municipais de convênio, pelo estado todo, né? Vamos estar trabalhando aí forte
porque é uma preocupação nossa para que a gente consiga que esses recursos sejam utilizados da melhor maneira e que todos eles consigam fazer, além de executar o projeto, fazer a prestação de contas para poder ir para uma nova etapa, um novo processo de cada Adriano, vê se eu posso dividir assim. Então, a FECAM tem um papel de representação política, digamos assim, né, da união desses prefeitos nessas pautas em comum, né, frente à Assembleia, frente ao Congresso Nacional, Senado, Ministério, governos. E isso é importante demais, né, porque daí, de novo, né, às vezes, pautas comuns, vai ser tão difícil para o prefeito lá de uma cidade pequena, às vezes, conseguir mobilizar o suficiente para convencer os parlamentares que aquele projeto ele é importante, que vai beneficiar o município, que vai beneficiar, no fim, as pessoas. Então, acho que a FECAM, né, cumpre esse papel exemplarmente, assim, a gente vê, acompanha, né, o prefeito Topázio, até por ser nosso cliente, então a gente está de olho ainda mais, né, nas atividades, o tanto que ele tem, né, viajado junto, acompanhado algumas agendas do governador no Santa Catarina levado a sério, o que é muito legal porque faz a FECAM tá presente no dia a dia. E essa parte dos colegiados e agora dessas assessorias e serviços, digamos assim, né? Porque o colegiado, tu me corrige, ele acaba ficando muito no campo do debate, da discussão da política pública, da troca de ideias, né? Que é sempre importante. Mas quando tu consegue efetivar um serviço, certamente o município se sente ainda mais acolhido, porque é difícil, né? Às vezes é isso, tu falou, né? Vamos fazer aí os treinamentos para os GMCs. Poxa, isso é importantíssimo, né? Porque um município pequeno, às vezes, ele não tem o recurso ali na hora para fazer uma capacitação, um treinamento para aquele setor, tanto de GMC, quanto do meio ambiente, quanto da defesa civil. Então, ter a FECAM fazendo esse tipo de investimento é muito legal. Que bom que isso está acontecendo e que está crescendo, assim. E nivela, Alan, um conhecimento entre todas as regiões do estado, de modo que a linguagem que um falar, o outro vai falar também, e quando tu juntos, nesse nível de troca de experiência, tu identifica problemas, através da FECAM é mais fácil tu encaminhar ao governo do estado uma proposta de solução que não seja de um GMC do interior do estado de Santa Catarina, que, por mais eficiente que seja, talvez não tenha o prestígio ou o peso político de uma mudança nos processos internos do governo do estado para ajustar, como a gente está tendo agora com a questão dos convênios simplificados, muita coisa. A gente esteve aqui com o secretário da Casa Civil, o Kennedy Nunes, e ele tem sido muito aberto para isso. Ele bota a turma e colabora com as ideias, sentar na mesa e assim, vamos ver se dá de encaminhar por aqui. Porque no final da história, todos querem que os processos sejam melhores. A desburocratização. Se vocês têm uma gestão enxuta na FECAM, como tu falaste, pessoas qualificadas, vocês alcançam mais gente com investimento que o município não vai precisar fazer porque vocês estão fazendo, no compartilhamento de técnica. Tecnologia não é só informática, tecnologia é saber como, né? O know-how da técnica sendo aplicada na prática. É isso. Falando em tecnologia, para complementar, nós temos a parte de articulação política, temos a parte de políticas públicas, que a gente tem auxiliado junto com o colegiado e junto com os assessores, e tem uma parte de tecnologia também, que falasse agora e lembrei, no qual nós temos 6 mil e-mails das prefeituras, temos os portais de turismo, os portais dos municípios e o nosso guia, né, digital, que agora a gente vai lançar em junho, né, quando der os 100 dias do Topázio, vai ser dia 3 de junho, nós vamos fazer um evento na LESC. Nós vamos lançar o Comac, vamos lançar o guia físico, né? E além disso, a gente deve lançar também um sistema na qual os prefeitos vão poder ver se eles estão com a DART vencida, se não estão com a DART vencida, vão poder saber o quanto eles têm gasto em educação, o quanto em saúde, para que eles possam fazer uma gestão melhor a partir do celular ou dos dados que tem disponíveis, a gente vai poder jogar para eles. Da FECAM mesmo? É um sistema desenvolvido dentro da FECAM que nós estamos fazendo, é uma ferramenta, um observatório econômico, na qual nós vamos poder ligar para o prefeito, vai vencer tua DART tal dia. Nós vamos poder ter esse controle para estar auxiliando eles dentro da gestão. Que bacana. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, estar auxiliando eles o máximo que der. Muito legal. Para ter uma efetividade maior na gestão. A gente teve a honra, né, e a graça de conseguir participar e vamos ser parceiros da FECAM, né, nessas 21 capacitações através da nossa empresa, através da NM80, que para a gente, né, desde já é uma oportunidade muito legal, né, agradecer aí pela parceria. A gente vai trabalhar muito em cima disso, depois de
de poder já estar fazendo isso com os nossos municípios clientes, assim, sabe? Eu sempre uso Florianópolis, né, Felipe, de exemplo aqui, e para quem nos escuta em casa, né, assim, não é a NM80, qualquer uma, tem muita assessoria boa aí, mas, e em todas as áreas, não só com os gestores de convênios, mas a Prefeitura de Florianópolis a gente sempre usa como um case, assim, porque aqui a gente faz capacitação, Adriano, para os servidores na parte de captação de recursos, gestão de convênios, as novas portarias que saem, os novos tipos de convênios que aparecem, as mudanças de legislação. A gente costuma fazer assim uma vez a cada 2 meses, 3 meses, assim, sabe? Então a prefeitura inteira está interligada, né? Ela sabe o que está acontecendo e agora a gente vai levar um pouco dessa experiência, né, Felipe, para os 21 associações aí, tentar fazer o melhor trabalho possível. Vai Sem dúvida será uma iniciativa muito especial para a gente. Não tenho dúvidas que o resultado vai ser positivo, né? Até porque antes de tomar a decisão de ampliar nossa atuação nessa frente tão especial como é a FECAM, a gente investiu muito, tem investido muito, assim como vocês, na qualificação dos nossos colaboradores, nas nossas pessoais. O Alan hoje é gestor público, eu sou advogado, né? Já fui procurador do meu município, tenho mestrado em políticas públicas, gestão de políticas públicas pela Universidade do Vale do Itajaí, é meu colega de Univale e pela Universidade de Alicante, porque não tem como a gente querer entrar no mercado sem oferecer os melhores serviços que a gente puder. Então, assim, a gente se dedica muito nisso, sempre nos atualizando, e esse giro pelo Estado vai nos permitir ter junto com vocês, um olhar mais detalhista sobre o que a gente pode propor de aperfeiçoamento dos processos. Então não é só compartilhar o que a gente sabe, mas aí diagnosticar aquilo que a gente pode aperfeiçoar no processo como um todo. Até porque eu brinco, sabe, Adriano, que por mais que a gente hoje, né, seja uma empresa, esteja do outro lado do balcão, mas o nosso coração ainda é de servidor público, né? Porque a nossa vida foi construída, né? Não. E tu sabe disso, né? É igual, né? Hoje não estás exatamente também, né, no serviço público, apesar da FECAM só trabalhar com o serviço público. Mas é isso, né? A vontade de transformar que a gente tem, né? Não tem isso, é vocação, né? Então, pô, ter oportunidade, por isso que eu sempre falo, às vezes liga um prefeito que nem é nosso cliente, assim, sabe? Mas, pô, Alan, resolve aqui pra mim, olha esse negócio, vamos embora, vamos olhar, vamos embora. A gente quer colaborar com Santa Catarina, então vai ser uma experiência certamente muito, muito bacana e positiva tá à frente disso com a FECAM. Vamos falar um pouquinho do COMAC, Adriano, que é uma experiência também sensacional, né? Explica pra gente assim um pouco como é que é o COMAC. O que é o COMAC? O que é o COMAC, né? Para que ele existe, como é que ele funciona? Bom, o COMAC é o Congresso de Consórcios, Associações e Municípios, né, de Santa Catarina. Ele funcionava em Florianópolis, depois fomos para São José, pelo espaço aqui ser pequeno, e ano passado demos um up, apesar de termos que fazer logo depois da eleição. Desceram para ABC. Desceram para ABC, em função de que tem expositores, né, que queriam botar maquinário e não cabiam nas estruturas que nós tínhamos. E Balneário Camboriú tem essa estrutura, né? Então ele tomou um corpo, e o corpo também foi em função da necessidade do financiamento do evento, ou seja, ele é um evento gratuito para todo mundo, para toda a população, para todos os gestores. Mas que custa para fazer. Mas que custa para os patrocinadores fazer, ou seja, a FECAM não tira dinheiro do bolso, mas vende os estandes e os patrocínios para que viabilize um evento gratuito para todos, né? Nós, ano passado, inauguramos uma espécie de auditório ou de palco para 4 lados, né? Uhum. Silencioso, como o Summit fazia com 3, nós já ampliamos, fazemos com 4. Um deles fica só com boas práticas, ou seja, os municípios enviam boas práticas do que eles fizeram no município e nós selecionamos as melhores e eles mesmos vêm apresentar aqui. Legal. O prefeito, o secretário, em todas as áreas. Muito saúde, bom. Educação, cultura, assistência social, todas as áreas de gestão que possa ter. Outra é voltada direto para os prefeitos, né? Uma voltada direto para associações e consórcios, tema das associações e consórcios, e um voltado especificamente para políticas públicas, nas mais diversas áreas. Em algumas horas, os 4 palcos são unificados, onde a gente tira o fone e vai que são as palestras principais, né?
não consigo te dizer ainda quais são as Eu ia perguntar principais. aqui, tem algum furo? spoiler. Mas sempre tem Sempre grandes tem grande nomes, né? palestra. Assim, é impressionante. A FECAM sempre consegue trazer nomes muito respeitados. Tenho certeza que vai acontecer novamente. Acredito que mais pra frente a gente pode dar os spoilers. Eu acho que deve sair nos próximos dias alguns palestrantes já de renome, né? Legal. Muitas pessoas esperando o convite, esperando a programação. Eu tenho como prazo finalizar todo o calendário, todas as palestras até final de julho, né? Porque o evento é em setembro. Eu queria que 60 dias antes a gente já tivesse Se organizar. tudo organizado para poder captar ou trazer o máximo de gestores municipais para dentro do evento, para que eles se qualificassem, né? Que é o nosso objetivo maior, e contribuísse com isso. E aí os estandes, poder público pode estar lá, empresas podem estar lá, é isso? Sim, nós fazemos um edital, a empresa ganhou esse ano, foi a favorita novamente, e ela que vai estar comercializando. Eu tenho uma reunião com eles amanhã de manhã em Xaxim, para definir para ver como é que ficaram as disposições dos estandes e aprovar no Conselho Executivo da FECAM, né, nos 8 prefeitos, né, e com o prefeito Topázio, para a gente poder estar dando andamento no processo. Hoje eu tive uma reunião já com a secretária Vânia, falando sobre o Codesud, provavelmente a gente deva trazer alguns governadores. De articulação nacional. Exatamente, e secretário do Codesud, né? Para trazer eles para dentro, os governadores para dentro do evento. E mais umas outras novidades aí, acredito que a gente deva estar divulgando em breve. 2023 a gente participou, né? No stand lá, foi bastante produtivo, conversamos com muitos prefeitos que conheceram o trabalho. Vamos tentar fazer um esforço grande para... Vamos pedir um desconto. Daí tem duas coisas. Pode ser que no ar ele diga que não, porque a prática é essa, não é pra ninguém. Ou diga que sim, só porque tá no ar, tá vendo? Mas faremos todo o esforço do mundo com ou sem desconto para estarmos com vocês. Vale muito a pena, realmente vale, é um momento de troca de ideias e de quem, né, assim como nós trabalha com o setor público, é uma oportunidade única realmente de demonstrar o serviço, de demonstrar o serviço que tu presta, então, e aprender muito, assim. Participem, gente, porque vale muito a pena, assim. Nós temos bastante trocas, né? Isso é muito bom. A gente não só ensina como aprende. Então, esse é o objetivo. A gente estava comentando ainda há pouco, a habilidade de fazer com que o pessoal se qualifique é unificar realmente o que eu sempre digo, a teoria e a prática, né? Eu brinco que quando a gente faz uma faculdade de Direito e sai da faculdade sem nenhum estágio, é difícil de colocar no mercado porque tu só tens a teoria. E geralmente se tu trabalha só a prática e não tens a teoria, tu também não consegue aliar. Para trás. Então a gente tenta fazer com que os prefeitos e as prefeituras tenham a teoria e a prática para que possam evoluir muito mais rápido e eficientemente. Então é isso, né, Adriano? Eu acho que assim, da FECAM, o que fica, né, é que ela é certamente uma grande representante política das pautas dos municípios, né, à frente a Santa Catarina, em frente a nível federal, em frente ao Brasil. E ela tem cada vez mais prestado apoio realmente efetivo, né, no dia a dia das gestões, assim. Então, parabéns, né, pelo trabalho de todos vocês lá. E a gente está chegando na parte final aí, Adriano. Me diz uma coisa, hoje estás lá, diretor executivo. Sim. A última pergunta é sempre do Felipe, então essa não é a última ainda. Quando tu tá sentado lá na cadeira, assim, essa é bem pessoal. Como é que tu imagina lá na frente? Que legado, assim? Quando tu olha e diz, pô, a hora que eu sair dessa cadeira, que eu for para casa, dar uma descansada, perder o restinho dos cabelos que tem, o que eu quero ter deixado de legado, assim? A gente faz isso, eu te pergunto isso porque a gente sempre fala isso pros nossos convidados que vêm aqui, né? Prefeitos, secretários de Estado. E na FECAM não é diferente, né? A gente sempre, por onde passa, quer deixar uma marca, né? Tu deixou lá na Defesa Civil, como tu estavas falando antes, deixasse como GMC, como secretário. E na FECAM? Bom, eu não entrei como diretor executivo, né? Eu entrei como coordenador e depois fui promovido, mas o meu intuito sempre foi fazer com que a FECAM fosse a maior federação do país, em termos de defesa do municipalismo. Legal. E acredito que nós estamos no caminho, né? Pegamos alguns obstáculos, tivemos que arrumar bastante coisa, mas eu acho que eu consigo ir para casa tranquilo, sabendo que a FECAM vai ser a melhor federação do Brasil. Que né? show. Porque o nosso slogan já diz, né? Fortalecer os municípios para fortalecer os catarinenses. Então a gente trabalha sempre lá para a ponta, né?
sempre para o indivíduo que está lá na cidade, que recebe uma obra, que recebe uma saúde melhor, que recebe uma educação melhor. Isso mesmo. Então a gente quer deixar esse legado do município, de um estado melhor, mas que lá na ponta quem está vivendo no município trabalha assim. Eu me formei em turismo e hotelaria e eu sempre brigo com o pessoal, que todo mundo fala, o município tem que ser bom para o turista. Não, o município tem que ser bom para quem vive lá. O turismo vai vir de consequência é isso. de conhecer uma experiência de um local agradável para ele viver. Correto. Então eu acredito que a gente consiga, o meu objetivo é esse e vou estar brigando sempre pelo nosso estado e pelos nossos municípios. Muito bem, muito bem. Perfeito. E o nosso desafio encaminhando aqui para o fim, primeiro é um prazer receber a FECAM aqui através de ti, porque quem nos ouve, quem nos assiste nesse momento e não vive a política no dia a dia, talvez não conhecesse até agora o serviço prestado. Entidades, diversas delas, do terceiro setor, que fazem serviços fundamentais nos seus municípios, muitas vezes fazem no anonimato, né? Então, não tão no anonimato assim, mas a gente tem a PAI, tem a Rede Feminina de Combate ao Câncer, os clubes de Lions, de Rotary, todos eles cumprem um papel que deixa a engrenagem mais leve para ela rodar mais engraxada, né? E com a FECAM não é diferente. Então, assim, quanto mais os municípios compreenderem que estar à disposição, eu preciso usar do serviço de vocês para melhorar o meu time, para aliviar a carga sobre os nossos ombros e ter melhores resultados, tu me falasse, ao longo dessa conversa que nós tivemos, o pessoal pôde perceber por diversas vezes, que tu fosse ascendendo nos espaços, e eu percebo uma ascensão notória, porque tu aproveitasse as oportunidades quando elas surgiram. Tu estavas preparado para isso. Então, o papel da FECAM, o nosso papel aqui como debatedores, né, Alan, é transformar esse espaço num espaço que as pessoas consigam despertar para novas possibilidades, e quando a oportunidade surgir para elas agarrem, aproveitem, executem, porque isso faz bem para elas, mas, sobretudo, faz bem para todos aqueles que se submeteram às políticas públicas que ela administrou, né? Então, não estou querendo aqui me alongar, mas, assim, nós fazemos isso daqui não para ganhar dinheiro. A gente faz isso aqui porque a gente acredita muito que talvez o destino nos quis fora de mandatos políticos para conseguir mandar uma mensagem de que, cara, dá para acreditar. Tem gente boa, tem gente séria, tem gente que faz acontecer, que cria novas ideias, e Santa Catarina é exemplo disso. A gente recebeu aqui já o Paulinho Bornaus e conversamos com ele sobre diversos projetos que ele tocou. E por quantas vezes na história desse país catarinenses foram referências? O saudoso senador e governador Wilson Kleinobing foi um dos principais responsáveis pela lei de responsabilidade fiscal no Brasil. O Luiz Henrique da Silveira, que trouxe um conceito de descentralização, né? Levando para todas as regiões a presença do governo, tenha sido a FECAM no estímulo das associações. E Santa Catarina não é o estado que sem o trabalho de todos nós, hein? Todos vocês. E por isso que quem nos ouve talvez já não aguente mais ouvir o Alan e o Felipe falando de si e tal, compartilhando esses sentimentos. Mas a gente pergunta sempre aos nossos convidados, Adriano, que conselho tu darias aos novos gestores, aos novos prefeitos, se tu pudesse dar um conselho de ouro para eles, para que eles não tropecem no caminho, que tu poderia deixar dito para eles nesse momento? Uma pergunta difícil, né? Porque difícil. Passaram pessoas com muito mais experiência que eu. Mas fique tranquilo. Mas eu acredito assim como eu sempre entendi que a teoria e a prática têm que caminhar junto, desde a minha época de faculdade, onde eu trabalhava e estudava junto, porque não adiantava só ter a teoria sem ter a prática. O que eu acredito que os gestores devem entender? Que para se trabalhar e para se desenvolver um município não adianta só a política. E também não adianta só a técnica, mas os dois têm que caminhar junto. Não adianta tu ter um prefeito que vai lá pedir um recurso, eu preciso de 5 milhões para fazer tal coisa, mas o técnico não está entendendo o que ele quer e não entende o que ele quer fazer ou como ele quer fazer. Então eu acredito que o que os gestores têm que entender é que não se desenvolve o município só pensando na política e não se desenvolve o município só pensando na técnica. Um não é mais importante que o outro, né? Não. Se equivalem na importância. Os dois têm que caminhar junto. E eu vejo muitos prefeitos na vanguarda se dando bem, e aí vamos falar João Paulo Kleinobing, Topazio, que passaram por aqui, que eles dão muito valor aos técnicos. Eles escutam muito os técnicos e é por isso que eles têm se dado bem, porque eles entendem que o técnico e o político têm que caminhar junto. Perfeito, excelente. Esse é o papel. O equilíbrio
né? Não dá para ganhar eleição só com para ganhar eleição até dá para ganhar só com os políticos, né? Mas não dá para administrar um Não dá pra município dar resultado. pensando só na técnica ou pensando só na política. É isso. Eu vou pensar só na política daqui a 4 anos para me reeleger. Não adianta mais, porque a população sabe. Só vou nomear quem me ajudou na eleição e vou deixar, às vezes, um técnico, um servidor bom. Não Vou dá fazer pra um ser desse asfalto jeito. fino que vai durar 2 anos. Não adianta. Aí tu Tem que falasse ter um que tu é técnico manezinho da falando ilha, sim tu é ou não. Figueira ou tu é Havaí, cara? Figueira, né? Era para falar? Ô, não, sofredor, vamos ter aqui, vamos ter tolerância. Tamo junto nessa. Vamos orar eu sou pelos um dois manezinho, abençoados mas aí, tá tudo porque certo. Não, eu- na ilha, quem ruge mais alto, vocês sabem quem é, Na né? realidade, eu fui criado no continente, né? Ah, então tá bom, perdoasse, né? Então, Estás perdoado, porque não é da ilha, é do continente. desde pequeno é figueirense e coloninha, então É isso, sou tá sofredor ainda, mas tá tudo certo. Tamo Isso juntos aí. nessa. Adriano, obrigado, tá, pela presença. Parabéns pelo trabalho que toda a gestão da FECAM vem fazendo por Santa Catarina, né? Passe esses nossos parabéns para todos eles, assim, né? A gente já teve a oportunidade de falar com o prefeito Topazio, mas toda a equipe, em especial ali a equipe mesmo, né, do dia a dia da FECAM, vocês que tocam o dia a dia da FECAM. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo espaço na agenda de estar aqui com a gente sabe que é corrido. E a gente vai terminando, né, Felipe? É isso, vamos ficando por aqui em mais um episódio do Administra Mais Podcast. Um prazer estar com vocês. Já viram que hoje eu não usei o chapéuzinho, né? Já tô começando a ficar mais cabeludo, ó, tá funcionando esse negócio aí, esse shampoo que me passaram. Tu sabe, Adriano, quem nos escuta, nos vê, em especial em casa, tá acompanhando o crescimento do cabelo do Felipe, né? Porque me botaram para trabalhar aqui logo depois que eu voltei do procedimento. E como não dá para implantar olhos azuis para ficar tão bonito quanto vocês, eu tô tentando no cabelo aqui para só não aparecer muito velhinho, porque a turma pega no pé, eu tenho só 40 anos, né? Tu também deve ter por aí, tu não deve ser muito mais velho que isso. A turma brinca que eu tô mais judiado, mas daí é pela qualidade dos amigos que eu tenho, né? Eu dou muito menos trabalho para meus amigos do que eles dão para mim. Esse bicho aqui, meus irmãos. Mas brincadeiras à parte, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Acompanhe pelas redes sociais, pelo YouTube. Depois, a gente vai anotar aqui o arroba do Adriano também, colocar nos comentários para o pessoal poder te seguir lá, Adriano. Da FECAM também. Adriano, obrigado, Fique à amigo. vontade. O prazer é todo meu aí. Quando precisar, estamos à disposição. Valeu. Valeu, amigo. Gente, obrigado. Até o próximo Administra Mais Podcast. Até mais.